Muito bem, então na semana passada a gente refletia sobre a alegria do reino de Deus, né? Percebemos que o reino de Deus, a gente refletia naquele encontro passado, que o reino de Deus é das pessoas que são puras de coração, são dos pobres, né? São das pessoas que têm um coração puro, né? São as pessoas que se dedicam a fazer o bem, não é isso? Das pessoas misericordiosas, né? Das pessoas que são caluniadas por causa dos ensinamentos, né? Por causa de testemunhar o próprio Deus, o próprio Cristo. Então, o reino de Deus é formado pelas pessoas humildes. Veja que a palavra humildes aqui não quer dizer humilde no sentido de ser a pessoa pobre materialmente falando, não. A pessoa humilde é uma pessoa de um comportamento bom, comportamento não egoísta, um comportamento de atitude, uma pessoa que não se vangloria de si mesmo, né? Mas é uma pessoa tranquila, uma pessoa boa, vamos dizer assim, né? Então essas são as pessoas que formam o reino de Deus. E hoje, nesse nosso encontro, nós vamos refletir sobre a oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. E agora eu vou aqui colocar na tela, compartilhar aqui esse encontro nosso de hoje. Já está aparecendo aí no seu celular? Está aparecendo. Ok, então vamos lá. Então, o Pai Nosso, né? Tem aí essa imagem com uma pessoa repartindo um pão, não é? Depois a gente vai saber, não é, ao longo desse encontro de hoje, o significado do pão, né? E relacionar isso com o Pai Nosso. Veja, o Pai Nosso. Pai Nosso é a principal oração do cristão, né? É a principal oração do cristão. Toda vez que a gente for rezar em casa, rezar, sei lá, na rua, dentro do ônibus, em qualquer lugar que você costuma rezar ou necessita de rezar, à noite, quando você vai dormir, quando acorda pela manhã para ir trabalhar. Se você vai rezar uma oração, essa oração ela tem que ser a oração do nosso, porque podemos dizer que ela é a oração das orações. Isso por que ela é a oração das orações? Porque foi uma oração ensinada pelo próprio Jesus Cristo, né? Nós vamos ver na leitura de hoje. Jesus fala aos seus apóstolos que quando forem rezar, não precisa falar muitas palavras, né? Não precisa usar de muitas palavras. Usa poucas palavras, palavras simples, objetivas, e aí ele vai e ensina os apóstolos a rezar a oração do Pai Nosso, né? Que é a oração que nós chamamos, que a igreja chama de oração do Pai Nosso. É isso? Então, é uma oração que nasce da própria Bíblia, ela está presente na própria Bíblia, no próprio texto sagrado, como exemplo disso, nós temos hoje a leitura que vai falar disso, né? Que vai mostrar para nós essa oração ensinada por Jesus Cristo. Por isso que ela é a oração das orações, é a principal oração do cristão, né? Então, as orações principais do cristão não é o credo, não é a Salve Rainha, não é? Mas sim a oração do Pai Nosso. Toda vez que a gente for rezar, né, a gente nunca deve deixar de lado, né? Nunca devemos deixar de rezar a oração do Pai Nosso. Um outro detalhe importante da oração do Pai Nosso é que é uma oração que ela não está no singular. Ela é uma oração que podemos dizer é uma oração que se refere a todos e não só uma pessoa, né? Então, o Pai, ele é nosso, ele não é meu tão somente, ele não é seu, não é meu, ele é Pai de todos, né? Então, a oração do Pai Nosso, ela evoca isso, né? Ela evoca, não é, ao conjunto, não é, dos pedidos das pessoas, de todas as pessoas que são cristãs
e que acredita, claro, né, acredita em Deus. Então, é a oração de todos aqueles que acreditam em Deus. Por isso, a oração do Pai Nosso. Então, na semana passada, e aí vamos aí passando a folha do livro, o encontro que falávamos sobre o reino de Deus, a alegria do reino de Deus, nos convidava a gente fazer visitas pastorais, visitar, conhecer uma pastoral social. É claro que não deu tempo, né, de terça-feira passada até agora, né, não deu tempo a gente fazer isso. Quem sabe a gente pode fazer, né, alguma visita, conhecer alguma pastoral social, não é isso? Fazer uma caridade também, uma pessoa pobre, né, uma pessoa que precisa de ajuda, né, que precisa da nossa ação solidária, também faz parte, era um convite feito, não é, pelo tema passado sobre a alegria do reino de Deus. Então, uma coisa muito importante na vida dos cristãos é a oração, né? Todo cristão, ele tem que rezar. Todo cristão, ele tem que saber rezar. Rezar o quê? Rezar as principais orações do cristão, entre elas, a oração do Pai Nosso, né? Então, todas as pessoas, para se manterem próximas de Deus, precisam rezar, falar com Deus, escutá-lo, né? Porque a oração, o que é a oração para o cristão? É um diálogo, é uma conversa com Deus, não é? Então, nós conversamos com Deus através da oração. E o legal de tudo isso é que, além de nós, eu, você, conversar com Deus, também através da oração a gente escuta Deus, né? Nós escutamos Deus através da oração, não é isso? Por isso que todo cristão deve rezar. Quem diz que é cristão, mas não reza, olha, ele tá bem falho, né? É um cristão muito, ou seja, não sei se pode ser chamado de cristão, né? Se o cristão que não reza, né? Por quê? Porque todo cristão deve rezar, certo? Então, veja, rezar é uma atitude da pessoa que tem fé para falar com Deus sobre sua vida, sua vocação e pedir ajuda nas dificuldades. Então, veja, é um diálogo, a oração ela é um diálogo para nós conversarmos com Deus e também escutar Deus, e é também através da oração que nós agradecemos, não é? Que nós pedimos proteção, não é? E nós pedimos ajuda, né, nas nossas dificuldades, né? Toda vez que a gente tem dificuldade na vida, o cristão, o que que ele faz? Ele pede ajuda a Deus, né? Ele pede ajuda a Deus. Olha, Senhor Deus, me ajude a resolver isso. Senhor Deus, eu estou com um problema no trabalho. Senhor Deus, eu estou com um problema em casa. Senhor Deus, me proteja na ida para o trabalho, na volta do trabalho, né? Ou seja, me favoreça com saúde. Então, tudo isso é pedido que nós fazemos a Deus. E é através de quê que nós fazemos esse pedido? Através da oração. Por quê? Porque a oração é o meio, né? É a ação, é por onde nós conversamos com Deus. E, claro, escutamos Deus também, não é? Porque a oração, ela também tem a ver com o diálogo. É eu conversar com Deus. E no diálogo, a gente conversa, a gente escuta, depois a gente fala, depois escuta, não é isso? Quando a gente conversa com as pessoas, isso é um diálogo, né? Isso é uma conversa. Então, com Deus também é, não é muito diferente. A diferença é que é eu com Deus, né? O ser superior, o ser criador, né? O ser que cuida, né, da minha vida, certo? Então aí, Thaís, nós temos o quê? Logo mais 3 perguntinhas, como você está vendo aí no livro, ó. Para você, o que é rezar? Quando você reza, o que você diz em sua oração? Veja, essa aqui nós não vamos responder agora não, tá? A gente vai só pedir para você refletir e depois pegar a caneta, o caderno e escrever as respostas aí dessas 3 perguntinhas que você está vendo aí no livro, certo? Ou seja, o que você diz em sua oração, né? Aí você, ao invés da gente dialogar agora, você vai escrever e depois você manda para mim, né, essas respostas aí, tá certo? Número 3. Pedindo ao Senhor que nos ensine a rezar, digamos esta oração aqui, tá? Vamos lá, rezar. Pai, dai-nos sabedoria para vos reconhecer. Desejo
de vos procurar, paciência para vos esperar, um coração para vos contemplar e uma vida para vos anunciar pelo poder do Espírito de nosso Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Muito bem, agora nós vamos pegar a nossa Bíblia, nosso texto bíblico, pegar a minha Bíblia aqui, não é? Vamos abrir aí no Evangelho de São Mateus, no capítulo 6, os versículos ou melhor, de 7 a 15. Eu vou fazer a leitura e depois você faz em seguida. Nas vossas orações, não multipliqueis as palavras, como faz os pagãos, que julgam que serão ouvidos à força de palavras. Não os imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que vós lhe peçais. Eis como deveis rezar. Pai nosso que estais no céu, santificado seja vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos aos que nos ofenderam. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Thaís, voltou aí? Sim, voltou. Nossa, deu um curso aqui na energia. Computador. Pois, aqui deu uma quedinha de energia, mas não acabou a internet, não. Pois é. Acho que pelo celular é diferente, o computador cai, né? Aham, tem isso também. Então vamos lá retomar, né? Deixa eu Uhum. só projetar aqui. Um momento aqui. A aula continua sendo gravada? Eu não sei como é que vai sair essa gravação, mas vamos lá. Depois eu corto ela. Uhum. Apareceu aí, não é? Sim, apareceu. Tá. Então vamos lá. Então retomar aqui. A gente estava lendo a leitura. Sim. Agora você leia o mesmo texto que eu acabei de ler, tá? Para a gente poder fazer a reflexão em cima desse texto de hoje. Gente, essa Bíblia que eu tenho, ela tá totalmente. As palavras. Eu sei que é a mesma coisa, mas assim, muda demais as palavras. De um texto para outro, dependendo da editora, muda as palavras. Sim. Mas o significado é o mesmo, né? Uhum. E orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que, por muito falarem, serão ouvidos. Não vos assemelhei, pois, a eles, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes de vos lhe perdides. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. O pão nosso de cada dia dá-nos hoje. Perdoai-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos induzas à tentação, mas livrai-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Porque se perdoardes ao homem as suas ofensas, também vosso Pai Celestial vos perdoará. Se, porém, não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Isso. Tudo bem. Então é totalmente diferente, né? As palavras. As palavras aí da sua Bíblia online. Então vamos lá. Vamos refletir em cima desse texto, né? De São Mateus, sobre a oração do Pai Nosso. Qual palavras ou frase que você destaca dessa leitura? Que é mais importante, que você acha importante dessa leitura, que fala do Pai Nosso? Eu acho que todo Pai Nosso é importante. Mas, Uhum. assim, para mim, tipo assim, é igual tá pedindo, ele é bem resumido, ele não tem muitas palavras, ele não é aquela oração repetitiva, então cada frase foi, vamos dizer, bem elaborada.
para mim. Uhum. A oração do Pai Nosso, como o próprio texto, né, logo no início já fala, né, uma oração breve, objetiva, né, mas ela é constituída por pedidos, né, ela tem vários pedidos, se não me falha a memória, a oração do Pai Nosso, ela é constituída de 7 pedidos, né, ou seja, é uma oração do pedinte, né, e não só os pedidos, mas ela também tem algumas palavras, algumas expressões que não estão ligadas à questão da petição, né, do pedido feito da oração. Mas, se a gente observar, ela tem muitos pedidos. Nós vamos ver lá na frente, quando a gente estiver voltando a analisar a, a oração do Pai Nosso. Então, veja, Jesus, não é, ele, através do texto de Mateus, que nós vimos, né, que nós lemos agora, ele logo no início fala assim, não é? Nas vossas orações, ou seja, quando fores rezarem, não é? Não multipliqueis, ou seja, não aumenteis palavras, né? Não fica igual uma pessoa falando demais, sabe? A pessoa que fala muito, né? Ou seja, não fica aí usando de muitas palavras. Como quem? Né? Como os pagãos, né? E aí o texto diz, não fique usando muitas palavras para fazer pedidos, semelhante aos pagãos, né, que julga que serão ouvidos pela força das palavras. Ou seja, você pede, né, fala muito mesmo para poder ser ouvido. Qual é a mensagem que Jesus está nos dando aqui através da linguagem de Mateus? É o seguinte, que para nós conversarmos com Deus, e através dessa conversa com Deus, a gente for fazer algum pedido, que nós sejamos objetivos, sejamos breve e objetivo, né? Não precisa ficar rodeando, né? Porque, em outras palavras, a gente pode entender que a pessoa que fala muito, ele acaba rodeando demais e não diz o que ele realmente quer, né? Não sei se você já conversou com gente assim, mas tem muita gente que age dessa forma. Ele chega para você para conversar alguma coisa e ele fala e acaba não falando o que ele quer realmente dizer para a gente. Não é isso? Não sei se você tem colegas assim no trabalho ou na faculdade. Ou seja, tem pessoas que é dessa forma. Ele quer dizer alguma coisa para você e aí ele fica inventa palavras e acaba não dizendo o que ele realmente quer dizer, né? Em outras, em outro, em um entendimento sobre essa leitura, a gente pode dizer que Jesus está falando isso, né? Ou seja, quando você for pedir, quando você for rezar, quando você for pedir a Deus alguma coisa através da oração, não usa muitas palavras. Não seja igual aos pagãos. Quem é os pagãos aqui? São as pessoas que não acreditam em Jesus, né? São as pessoas que não acreditam em Deus, não acreditam em Jesus. Pode até acreditar em outros deuses, não é? Ter outros deuses na vida, mas não acredita em Jesus Cristo e nem tampouco no Pai, né? No Pai de Jesus Cristo, nosso Pai, que é Deus, né? Então, logo, não é? Jesus, antes de ensinar a oração, ele faz esse esclarecimento, né? Ele chama a atenção das pessoas, ele chama a atenção dos apóstolos e também, claro, chama a atenção de nós até hoje, né? Através do texto escrito aqui, não é? Ou seja, não imiteis, porque vosso Pai sabe o que vos é necessário antes que você peça. Então, ou seja, se Deus já sabe o que nós precisamos, se Deus já conhece as nossas necessidades, então por que a gente ficar inventando tantas palavras, né? Ou seja, Deus já sabe, Deus nos conhece, né? Deus sabe das nossas fraquezas, das nossas necessidades, não é, daquilo que a gente precisa para viver bem. Ele já sabe de tudo isso. Se ele já sabe, então você vai usar o quê? Poucas palavras para fazer o seu pedido, né? Não precisa falar demais, porque Deus já sabe o que é que você precisa. Não é isso? Então, e aí a partir que Jesus fala isso, aí ele vai logo direto para a oração. Ó, quando eis como deveis rezar, né? Eis como você deve rezar. Na hora que você for rezar, na hora que você for pedir
alguma coisa a Deus, você deve fazer esta oração aqui. E aí ele fala a oração do Pai Nosso, né? Ele ensina a oração do Pai Nosso para os apóstolos, né? Para os apóstolos. Por quê? Porque no texto anterior, os apóstolos eles ficam preocupados, né? Eles ficam preocupados, mas qual é a oração? Quando você for embora, quando você sair daqui do meio de nós, a gente precisa de uma oração para a gente se ligar a você, né? A gente está ligado a você. Né? O texto mais para trás, ele vai dizer isso, né? Ou seja, aí Jesus pega, dá a instrução para ele, né? Fala, olha, quando vocês forem rezar, não fique usando muitas palavras, não seja igual aos pagãos, até porque Deus sabe das suas necessidades. Se ele sabe das suas necessidades, não precisa você ficar falando demais. E, portanto, na hora que você for rezar, reze essa oração aqui. Que oração é? A oração do Pai Nosso, né? A oração do Pai Nosso. Certinho? Alguma dúvida, alguma colocação, Thaís? Não, nenhuma. Entendeu aí, não é? O texto bíblico. Depois, quando você receber a sua Bíblia, quando você for buscar lá na igreja, aí vai ser melhor, né? Porque a Bíblia é a Bíblia mais didática, com a leitura mais clara, né? Com palavras mais do nosso cotidiano, certo? Então vamos dar continuidade ao estudo desse tema de hoje, né? Reflexão desse tema sobre a oração do Pai Nosso, né? Então, reconstruindo esse texto é isso, né? Então, o texto ele tem uma chamada de atenção de Jesus, né? Antes dele ensinar a oração para os apóstolos, ele chama a atenção deles, né? Ele chama a atenção, olha, vem cá, deixa eu falar um negócio para vocês aqui quando vocês forem rezar. Seja breve, seja objetivo, não seja igual aos pagãos que ficam falando palavras demais. Até porque, se você vai rezar, você vai pedir a Deus, Deus já sabe tudo o que você precisa, né? De todas as suas necessidades, né? E aí ele vai e ensina essa bela oração do Pai Nosso, né? Ok? Então vamos lá. O que a palavra nos diz? O Pai Nosso tem uma invocação inicial e 7 pedidos. Invocação inicial, Pai Nosso. Onde é que o Pai Nosso está? Ele está nos céus, né? É assim que a gente começa a rezar. Pai Nosso, que estás nos céus. O que é os céus aqui, né? Jesus Cristo nos ensina a chamar Deus de Abba. A palavra Abba significa pai, paizinho, né? Então, Jesus, ele nos ensina a chamar Deus de Pai. Então, Deus é o nosso Pai. Então, a palavra Abba, palavra aramaica, que significa papai, né? Papai, papaizinho, paizinho, né? Dependendo da tradução, vai ter significado. Mas o fato é que a oração do Pai Nosso, ela nos ensina a chamar Deus de Pai. E dizemos o quê? Dizemos o nosso, né? Pai nosso, nosso, né? Porque o Senhor é nosso Deus e nosso Pai. Ou seja, Deus, não é pai apenas de uma pessoa, mas ele é pai de todas as pessoas. Que pessoas? Todas as pessoas, né? Criada por ele, né? Porque nós somos criação de Deus, né? E nós somos seu povo, né? Então, veja, dizemos o nosso, porque o Senhor é nosso Deus e nosso Pai, e nós somos o seu povo, membros da igreja e irmão de todos os demais seres humanos. Então, se Deus é nosso Pai, quem somos nós, então? Nós somos irmãos, todos nós somos irmãos. Irmãos, somos irmãos porque nós somos filhos de Deus, né? Somos filhos de Deus, logo todos nós somos irmãos, certo? Leitor 1. Faça aí a leitura aí no número 8. Tá bom. A expressão que estás no céu não significa um lugar, um espaço, mas uma maneira de ser. Céus indica que, apesar da distância que existe entre o Criador e a criatura,
Ele está sempre bem próximo das pessoas, especialmente dos justos e dos santos. Isso. Pode continuar aí no leitor 2. Os 3 primeiros pedidos referem-se à nossa relação com Deus: santificar seu nome, suplicar seu reino e cumprir sua vontade. Primeiro pedido. Ainda? Sim, né? Sim, pode Primeiro pedido. continuar. Santificado seja o vosso nome. Só ele é santo, e toda pessoa humana deve reconhecer essa santidade. Segundo pedido. Venha a nós o vosso reino. Suplica-se a vinda do reino de Deus, do mundo novo que ele projetou para toda a humanidade e em Jesus Cristo deu a conhecer. Esse reino começa já aqui, mas se projeta no futuro. Terceiro pedido. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. Pede-se que o ser humano saiba cumprir a vontade de Deus, que todos sejam salvos e cheguem à felicidade plena. Isso. Deixa eu só chamar uma atenção aqui para você, ô Thaís. Olha aqui, bem no meio. Diz assim, ó, esse reino, que é a súplica, né, da oração do Pai Nosso, que diz assim, ó, venha a nós o vosso reino, né? E aqui bem no meio diz assim, ó, esse reino que nós pedimos, né, que é um dos pedidos da oração do Pai Nosso, esse reino ele começa já aqui. Aqui onde? Aqui na Terra. Então o reino de Deus, ele tem o seu início aqui na Terra, nós vivendo aqui, vivos, né, em carne e osso. Então, o reino de Deus não é só quando nós morremos, né? Muito bem, sabemos que ele se projeta no futuro, né? Ele se projeta no futuro. Ou seja, ele se concretiza também, ele vai se concretizar no futuro. Quando nós morrermos, nós acreditamos, não é, através da nossa fé, que nós iremos estar definitivamente no reino de Deus, né? No reino de Deus, que é o reino que ele preparou para todos os seus filhos. Mas nós temos que ter a plena certeza que esse reino, ele começa a ser construído aqui e agora, nesse mundo que nós vivemos, né? Isso aqui, a gente tem que ter muita atenção, porque tem muitas pessoas que quando fala do reino de Deus, fala do céu, né? Fala da vida eterna, eles acham que isso começa só depois da morte, quando a gente morre e vai para o céu. Na verdade, não é bem assim, não é? Para nós cristãos, o reino de Deus, e a igreja ensina isso, tanto é que aqui nós estamos vendo, a igreja ela já ensina isso para nós, de que o reino de Deus ele deve começar aqui. O princípio do reino de Deus, o iniciar do reino de Deus, ele tem que começar nesta terra onde nós vivemos, não é isso? Então o reino de Deus começa já aqui, não é? Mas ele perpassa, né, esse mundo, ele se concretiza, né, ele se projeta para o futuro, né, que é, o que é o futuro? É para onde nós caminhamos, né? Ou seja, para o reino definitivo de Deus, né? Certo? É só para a gente ter atenção, porque eu já vi muita gente, né, muitos cristãos católicos, né, dizer isso, né? Ou seja, mas eu estou no mundo ainda, né? Eu não estou no reino de Deus, né? Eu ainda não pertenço ao reino de Deus. Sim, nós já pertencemos ao reino de Deus. Por quê? Porque o reino de Deus começa já aqui, com nós, nessa terra, né? Então, eu, você, todos os catequizanos, todas as pessoas que acreditam em Jesus, né? E procurem vivenciar isso, os seus ensinamentos na vida, então o reino de Deus já começa aqui, né? Lembra-se do reino de Deus que a gente falava, né, no encontro passado, né? O reino de Deus, ele já é para agora, não é? A gente já começa a vivenciar ele, certinho? O leitor 3 aqui pode deixar que eu faço. Os demais pedidos referem-se à vida humana. Pede o sustento, suplica a cura e o perdão, e pede força para combater o mal. O quarto pedido, o pão nosso de cada dia nos dai hoje. E é o alimento, né? Por isso que o símbolo desse encontro de hoje nosso é o pão. É o pão, que significa, que representa o alimento, né? O pão nosso de cada dia nos dai hoje.
Pede-se também que todo ser humano possa ter o suficiente para viver. Quinto pedido, perdoai-nos as nossas ofensas, ou seja, perdoa o nosso mal, perdoa as coisas erradas, as coisas que são malignas, que são do mal, e que a gente faz, ou melhor, perdoa aquelas coisas que a gente faz de mal, né, para com as outras pessoas. E aí a oração diz assim, ó, perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Ou seja, a gente pede o perdão de Deus pelas nossas ofensas, assim como nós também perdoamos aquelas pessoas que nos ofendem. Então, olha aqui, ó, para você ter uma ideia. A oração do Pai Nosso, ela só tem sentido na nossa vida se nós também somos capazes de perdoar aquelas pessoas que nos fazem ou que nos fizeram o mal, certo? Porque se a gente não tem a capacidade de perdoar, Deus também não nos perdoa, porque é uma ação recíproca, né? Eu peço perdão de Deus à medida que eu perdoo as pessoas que me fazem o mal. Tá vendo que é diferente, né? Tá vendo que a lógica aqui da oração, ela é diferente? Ou seja, eu peço perdão a Deus à medida e da mesma forma como eu perdoo as pessoas que me ofendem. Não é isso? Ou seja, eu não peço a Deus, Senhor Deus, me dá o dom de perdoar a pessoa que me faz mal. Não, a oração ela não fala isso, né? A oração ela fala diferente. Senhor Deus, perdoa as minhas faltas, as minhas ofensas, os meus pecados, as minhas maldades. Poderia ser essas várias palavras, assim como eu perdoo os pecados das pessoas que me ofenderam. Agora, se eu não perdoo, Deus vai te perdoar? Claro que não, né? Deus só perdoa quando eu sou capaz de perdoar as pessoas que me fazem ou que me fizeram mal. Tá vendo que é uma oração muito forte. É uma oração riquíssima, né? Para todos nós. Você pode ler o leitor 11, leitor 1, aí no número 11. Sexto pedido, e não nos deixei cair em tentação. Não se pede que nos livre da tentação, pois ela sempre existe. O problema é ceder a ela. Sétimo pedido, mas livrai-nos do mal. O mal não é uma abstração, mas uma pessoa, o diabo. Livres dos males e perigos, o ser humano recebe o dom da paz. Isso, né? Isso é muito interessante. Ó, não nos deixeis cair em tentação. Né? Senhor, não nos deixeis cair em tentação. Não, a oração ela não pede para a gente ficar livre da tentação. Senhor, me livre da tentação, não. A oração diz assim, ó, não deixeis cair na tentação. Isso implica dizer o quê? Que a tentação sempre vai existir, certo? Ela sempre vai existir. Ela está presente, ela está no nosso meio, essa tentação. Só que aí a oração, ela pede assim, essa frase da oração, ela diz o seguinte, não deixeis que eu caia em tentação. Ou seja, não pede para livrar a gente da tentação. Não deixe que eu escorregue, né? Seja fraco e deixe-se levar pela tentação. Porque se a gente se deixar levar pela tentação, o que vai acontecer com a gente? Vamos cair no mal, né? No pecado. E aí, aqui, ó. Não se pede que nos livre da tentação, pois ela sempre existe. O problema é ceder a ela, né? Ou seja, o nosso grande problema é deixar ser conduzido pela tentação. Ser levado ou levada pela tentação. Esse é o grande perigo, né? Então, é um exercício, é um esforço de todos os dias da nossa vida, né? A gente não cair na tentação. Essa é uma atividade de nós cristãos. Todo dia a gente tem que ter esse cuidado, não é? Para a gente não cair na tentação. Porque ela está sempre existindo, ela está no meu meio, ela está aqui, perto de nós, não é isso? Então, Deus não vai livrar a tentação, só pede que ele não deixe a gente cair na mesma. E aí, no final, mas livrai-nos do mal. O que é o mal aqui?
O mal é algo, é uma abstração, o mal é algo subjetivo, não. O mal, ele é real. Quem é o mal aqui que a oração se refere? O Satanás, o diabo, né? Aquele que divide, aquele que nos atrai, aquele que nos promove a tentação, não é? Então é o diabo. Livres dos males e perigos, o ser humano recebe o dom da paz. Então, se nós estamos livres dos males e perigos que existe, né? Nós, seres humanos, nós recebemos o dom da paz. Lembra que paz é uma ação, ou melhor, é, é algo que nós promovemos, não é? Para que a gente possa pertencer ao reino de Deus. Felizes os promotores da paz. Lembra da oração que nós rezamos no encontro passado sobre o evangelho que a gente, ou melhor, sobre a alegria do reino de Deus, que lá falava sobre a oração que a gente costumou chamar de oração de São Francisco, né? Então, fala isso, fala sobre a paz. Leitor 12, ou melhor, número 12 aí, ó, leitor 2. Pode continuar lendo. O Amém. E esta palavra significa que isto se faça, que seja assim. Significa profunda confiança. Com ela, desejamos que se realize e confirme tudo o que está contido na oração. Isso, né? Tá vendo? A gente encerra a oração do Pai Nosso, aliás, todas as orações, mas sobretudo a oração do Pai Nosso, que é a oração da oração, a gente encerra ela com o Amém. O Amém aqui, ela é muito mais do que um aceito, do que um sim, né? Ela significa isso que está escrito aí, não é? Nesse pequeno parágrafo. Que isto se faça, que seja assim, não é? Significa o quê? Uma profunda confiança. O amém, amém, né? Uma profunda confiança, não é? Que nós temos através desta oração, que é a oração do Pai Nosso. Então, viu? Dá para a gente perceber que é muito profundo, né? As palavras, as expressões, os verbos, não é? As palavras que formam, não é? Que constitui a oração do Pai Nosso. Então vamos continuar aqui, ó. Agora, para recordar o Pão Nosso, da oração do Pai Nosso, vamos repartir o pão. Aqui, se a gente tivesse o pão, né? Se tivesse um pão e a gente tivesse aqui com todo mundo, a gente daria mesmo online, né? Daria para a gente fazer um gesto de repartir o pão, né? E aí nós temos duas perguntinhas, né? Que diz o seguinte, aliás, três, né? Por que Jesus se refere ao pão nesta oração? A resposta já está lá em cima, depois você vai ver que está aqui, em um desses números aqui que nós passamos. Depois você responde aí no seu caderninho, tira mim as respostas dessas questões. A segunda diz assim, o que ele representa em nossa vida? Quem representa em nossa vida? O pão, né? Está falando do pão. O que o pão representa em nossas vidas? E a número 3 diz assim, ó, diante da oração do Pai Nosso, quais mensagens que percebemos no gesto de repartir o pão? Quando a gente reparte o pão, né, qual é as mensagens que ficam, né, que estão presentes nesse gesto, né, nesse gesto de repartir o pão, tá? Então aí depois você vai escrever as respostinhas, refletir, não é? No seu momento que tiver, você tiver para responder aí essas questõezinhas desse encontro de hoje. Aqui nós número 14, um trecho, né, da Igreja Católica, os números 2762, 2766. Pode ler, Thaís. Depois de mostrar como os salmos são o alimento principal da oração cristã e convergem nos pedidos do Pai Nosso, Santo Agostinho conclui: percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu não creio que possais encontrar nelas
algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Todas as Escrituras, a lei, os profetas e os salmos se realizam em Cristo. O Evangelho é esta boa nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Ora, a oração do nosso Pai encontra-se no centro deste anúncio. E este contexto que ilumina cada pedido da oração que o Senhor nos deixou. A oração dominical é a mais perfeita das orações. Nela, não só pedimos tudo o que podemos desejar corretamente, mas ainda seguindo a ordem em que convém desejá-lo, de modo que esta oração não só nos ensina a pedir, mas ordena também todos os nossos afetos. Isso, né? Tá vendo que bonito, né? Esse trecho do Catecismo fala sobre a oração do Pai Nosso. Nesses números do Catecismo, aí bem no meio diz assim, ó, o Evangelho é esta boa nova. Seu primeiro anúncio é resumido por São Mateus no Sermão da Montanha. Lembra que no encontro passado falava sobre a alegria do reino de Deus? A leitura da Bíblia nós refletimos foi sobre o Sermão da Montanha. Bem-aventurados os humildes, bem-aventurados pobres de coração, bem-aventurados puros de coração, né? Que nós refletimos na terça-feira passada, né? Essa é o Sermão da Montanha. Então, a oração do Pai Nosso, né, também ela está ligada com esse Sermão da Montanha, né? Ou seja, nós podemos dizer que a oração do Pai Nosso é a oração das pessoas que constitui o reino de Deus, né? Ou seja, é a oração rezada, que deve ser rezada por todos aqueles que são membros e membras do reino de Deus, né? Então, toda pessoa que é membro, são membros, todas as pessoas que são membros do reino de Deus, elas são convidadas, elas devem rezar a oração do Pai Nosso, porque é a oração do cristão convertido, né? Do cristão que entende a importância, que sabe a importância, né, de Deus em sua vida. Então, é isso que o catecismo aí está nos chamando a atenção. E outra coisa também é que chama ao Pai Nosso como a oração dominical, né? Por que a oração dominical? Né? É uma oração, não é, que reflete, né, que faz menção a um ato mais importante, não é, de Jesus Cristo, e também um dia muito importante para os cristãos, que é sobre a ressurreição de Jesus, né? Sobre esse fato, não é, misterioso da nossa fé cristã, que é a ressurreição de Jesus. Então, aí no número 15, fazendo referência à oração do Pai Nosso como a oração dominical, diz assim, ó, a oração do Pai Nosso é também chamada de oração dominical, a oração do Senhor. Nela está o resumo de todo o evangelho anunciado por Cristo. Sobre isso escreveu Santo Agostinho. Percorrei todas as orações que se encontram nas Escrituras, e eu possais encontrar nelas algo que não esteja incluído na oração do Senhor. Ou seja, o que é que Santo Agostinho está dizendo nesse pequeno trecho aí, não é? Ele está dizendo que não existe, né, uma oração mais completa do que a oração do Pai Nosso. Todas as outras orações que existem, nós podemos encontrá-las na oração do Pai Nosso. Por isso que ela é a oração dominical, ela é a oração do Senhor, e ela é também, como nós no início, a oração das orações, ou seja, ela é completa, ela é, né? Ou seja, ela é totalmente constituída, né, das suas partes importantes, mas, claro, também ela é constituída das demais orações que existe, né, que existe, que a igreja considera e que nós rezamos como cristão, né? Por isso que nós não devemos nunca, mas nunca, de deixar
de rezar a oração do Pai Nosso, em todos os momentos da nossa vida, certo? A palavra nos faz rezar, né? Jesus, tu nos revelas, sempre nos escuta, que está sempre atento às nossas orações e que nos dá sempre o que nos convém. Tu nos ensinaste a rezar com confiança, insistência e perseverança. Senhor, que aprendamos a partilhar como os discípulos aprenderam contigo. Por isso, rezamos agora como tu nos ensinastes. Vamos rezar aí o número 17, que é a oração do Pai Nosso, né? Já rezamos ela no início, mas vamos rezar ela agora, não é? Depois de toda essa reflexão, não é? Vamos rezar ela com mais teor, com mais dando mais significado a cada expressão, não é? A cada frase, a cada palavra que constitui esse. Vamos rezar juntos. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai-nos as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Tá vendo? Depois que a gente faz essa reflexão sobre essa oração do Pai Nosso, a gente reza ela melhor, não é? A gente reza ela dando mais significado a cada palavra, a cada expressão que constitui, não é? Que constitui essa oração. Aí no número 18, proponha-se a rezar o Pai Nosso em família. Então aqui já é uma proposta para nós, para você, os demais também, catequizandos, né? É uma proposta para nós, rezarmos o Pai Nosso com a família, né? Ainda que seja com a mãe, né? Rezar, seja na hora de dormir, né? Ou, enfim, qualquer momento do dia, né? Reza a oração antes, né? Quando a gente acorda pela manhã para ir trabalhar, vamos rezar a oração, né? Do Pai Nosso. Então é um convite para nós, né? Se a gente ainda não reza como deve, vamos passar a rezar agora, né? A oração do Pai Nosso, com mais fervor, com mais intensidade, não é? Com mais reflexão. Pode ser antes de uma refeição, né? Antes de você almoçar, jantar, sei lá, não é? Você pode rezar a oração do Pai Nosso, ou qualquer outro momento do dia, né? Qualquer outro momento do dia. Veja que quando nós rezamos o terço, a oração do terço, nós rezamos o Pai Nosso pelo menos aí 5 vezes, né? Então, quando a gente reza o terço, também nós vamos rezar a oração do Pai Nosso, porque o terço também é constituído pela oração do Pai Nosso, né? Então, seria muito importante convidar a família a rezar habitualmente o Pai Nosso antes da refeição, não é? Antes da refeição comum. Refeição comum é o almoço, o jantar, não é? O café da manhã, tal, né? São os alimentos que nós tomamos de forma comum. Claro que nesse mundo nosso, né? Da correria que nós temos, trabalha o dia todo, estuda, né? Ou enfim, geralmente a gente está em casa só os finais de semana, e olhe lá, né? Dependendo da situação, nem sempre a gente está em casa nos horários do almoço ou da janta. Mas, ou seja, não é só necessariamente nesse horário, nós devemos rezar em outros momentos da nossa vida, dentro do ônibus, né, indo para o trabalho, para a faculdade, enfim, ou para o trabalho, para qualquer atividade que a gente for fazer, né, nós somos convidados a rezar a oração do Pai Nosso. Por quê? Porque além de ser uma oração muito importante, é a oração do cristão, né? É uma oração do cristão.
Certinho? E aí, para a gente se aprofundar, para você se aprofundar em casa, nós temos aí a indicação, né? O Pai Nosso, a oração de irmãos. Depois você vai ler esse pequeno texto aí, não é? Que está aqui no final. E aqui, bem no final, nesse quadradinho, nós temos aí que fazer esta cerimônia que eu falei para você no início, que nós temos que marcar um dia para todo mundo estar na Santa Missa, para a gente fazer a cerimônia de entrega do Pai Nosso, certo? E aí nós vamos marcar em novembro. Enquanto não chega, aí a gente vai fazendo os outros encontros que tem no livro, certo? E aí a gente vai marcar depois com todos, a gente poder fazer isso na celebração da Santa Missa às 9h30 da manhã, ou antes, ou dentro da missa, conforme o padre achar melhor, certo? Para fazer esse gesto aí, esse rito de entrega do Pai Nosso. Tá bem? Aqui diz que deve ter o dia, marcar o dia, a hora, né? E o nome da comunidade que nós vamos fazer isso, depois a gente vê isso com mais detalhe. Certo? E assim nós encerramos, né, esse encontro de hoje, falando sobre a oração do Pai Nosso, refletindo essa oração tão bonita para nós cristãos, né? Podemos dizer que é uma ferramenta de proteção de todos nós. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Então, esta oração, né, ela vai refletir, né, ela vai ter muito impacto, né, impacto positivo na nossa vida. Certo? Alguma pergunta, Thaís? Alguma Não, colocação ou não? não, Então tá bom. nenhuma. Vamos encerrar esse encontro de hoje, agradecer a Deus por esse momento que estivemos aqui refletindo sobre esse tema do Pai Nosso. Vamos pedir a intercessão da Mãe Santíssima que nos ajude a colocar no coração, na mente, cada significado dessa palavra, das palavras que constitui a oração da oração do Pai Nosso. Vamos rezar, Ave Maria. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Mãe da Misericórdia, rogai por nós. Estivemos reunidos e vamos permanecer reunidos em nome do Pai, Filho e do Espírito Santo. Amém. Boa noite, Thaís. Até o próximo encontro. Com Deus. Boa noite, com Deus também. Até o próximo.